autoridade, com ousadia, para que a tua santa e bendita palavra, através do teu amado e querido Espírito Santo, venha ser ministrada, Pai, aos nossos corações. Fala, Pai, de uma forma especial com a tua noiva, com a igreja do Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que virá nesta do seu trono de glória, Pai, meu Deus, para a tua igreja, meu Deus. Assim nós oramos, desde agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas do louvor e glorifica a Deus, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um texto meio complicadinho, mas o Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração, e eu peço que vocês ouçam com atenção. E eu não vou ler todo, porque é extenso, mas vou depois pincelar por cima. Mas se os irmãos quiserem ler em casa, é uma história muito interessante, pouco explorada, na verdade. Primeiros Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo número 13. Primeiro em diante. Glórias a Deus. O título é: um profeta prediz contra o altar. Versículo 1 diz assim: todos encontraram? E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, a Jeroboão. Estava junto ao altar que queimava incenso e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse-lhe, o profeta dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho vos nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e ossos de homens se queimará sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão, a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele, para o prender. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar atrás a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse-lhe ao homem de Deus: ora, a face do Senhor, homem de Deus, para que por mim, que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus lhe disse: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Só até aí. Glorificado seja o nome de Deus. Que homem de Deus? Homem de Deus não negocia, não é verdade? Não negocia o ministério. Muito bem. Uma introdução rápida desse texto é a seguinte: Jeroboão, que nós estamos falando aqui no texto, hora ou outra, você lendo o Antigo Testamento, você vai ver Deus falando acerca de Jeroboão e dando má referência acerca de Jeroboão, que era filho de Nebate, que fazia o povo de Deus, o povo de Israel, pecar. E qual era o pecado de Jeroboão? Jeroboão, primeiro, não é? Conhecido também por Ben-Serua, né? Ele era filho de Nebate, de Zerua, ele foi o primeiro rei de Israel, após a divisão do reino, não é? Quando, lembra daquela ocasião em que Salomão, na sua velhice, o reino foi dividido, houve
10 reinos para um lado e 10 tribos para um lado e 2 para o outro. 2 tribos ficou com o rei Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos seguiram Jeroboão, que foi que fundou a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era a sede naquele tempo. Era a capital de Israel naquele tempo, era Samaria. E Jeroboão, nos dias de Salomão, ele era um chefe do seu exército. Mas quando ele se levantou contra o reinado de Salomão, e Salomão quis pegar para o matar, ele escapou para o Egito, se refugiou no Egito. Passou-se muitos anos, sabendo que Salomão havia morrido, ele tornou para Israel. E ele fundou aquele lugar onde ele habitou, ele fundou altares, levantou sacerdotes. Dessas 10 tribos que se separaram, ele pôs sacerdotes segundo o que ele entendia, que achava que era melhor, segundo a sua cabeça, segundo as suas ideias, segundo os seus entendimentos. Ele fez 2 bezerros de ouro, para que o povo não saísse de Samaria para sacrificar lá em Judá. Então este é o pecado que Deus vem apontando, que ele fez. Ele fez o povo de Deus se prostituir. As tribos que se separaram, que foram para Samaria, eles se misturaram, casaram com samaritano e samaritano com israelita. É por isso que há aquela questão que você conhece lá em João capítulo 4, quando Jesus começa na beira do poço com aquela mulher. Que judeus não se davam com samaritano por causa disso, porque as únicas tribos que se conservaram puras foi aquelas 2 que ficaram, a tribo de Judá e a tribo de José, de Benjamim, que ficaram do lado de Roboão. Muito embora Roboão, sendo filho de Salomão, não foi um bom rei, mas eles permaneceram naquele lugar. Então Jeroboão, filho de Nebate, as referências acerca dele são negativas. E esse texto lindo aborda justamente o momento em que o homem de Deus foi enviado até Betel, de Judá até Betel. E ele chegou no momento em que Roboão estava sacrificando num altar. Ele não podia sacrificar. E nenhum daquelas tribos podia sacrificar, porque o sacerdócio não era ali. O sacerdócio era lá em Judá. Cuja capital na época era Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que naquele momento em que ele chegou, o homem de Deus lançou uma profecia na hora do sacrifício. E como Roboão ouviu a profecia, ele estendeu a mão e disse para prendê-lo. Mas a palavra diz que no estender a mão, a sua mão secou. E ele já não pôde mais fazer isso aqui. Já não pôde voltar a mão porque a mão ficou dura. E no mesmo momento, percebendo que a palavra que aquele homem lançara, reconhecendo que ele era um homem de Deus, pelo sinal que aconteceu, ele pediu por misericórdia, pediu ao homem de Deus, para que orasse ao Senhor, para que a sua mão fosse restituída. A palavra de Deus diz que ele orou, e a mão lhe foi restituída. A palavra diz também que ele, após restituir a sua mão, ele o convidou. Presta atenção. Ele saiu da posição de inimigo para um amigo. Ele mandou prender, a mão secou, ele orou, a mão restituiu, e daí ele já convidou para ir para casa, para comer, para se alegrar. Mas o homem de Deus, ele é firme. E o homem de Deus, ele tem fogo no coração. Ele tem brasa no altar. O altar tem lenha, e não é lenha verde, é lenha seca, e ela queima rápido. E ele disse: ainda que tu me desse metade da tua casa. Quando ele fala casa, é metade de tudo que ele tem, metade do teu reino, porque ele era o rei. Ele era o rei. Jeroboão era o rei de Betel. Jeroboão primeiro. E ele disse: ainda que tu me desse metade da tua casa, eu não comeria, porque o Senhor me disse para que eu não comesse e nem bebesse e nem voltasse pelo mesmo caminho que eu vi. Por que Deus deu essa recomendação? Porque aquele lugar era profano. Porque aquele lugar simbolizava um lugar de adultério. Adultério espiritual, desvio de conduta.
O sacrifício do altar não era legítimo, não era da maneira correta, não era o sacerdócio levítico que estava fazendo aquele sacrifício. Deus não recebia aquilo de maneira nenhuma. Deus indignou-se e trouxe um profeta de uma outra nação para repreender, porque lá não havia profeta de verdade. Havia sacerdote, como o texto estava dizendo. Havia sacerdote que sacrificava, mas não era sacerdote do Senhor. Era sacerdote de Jeroboão, que fazia o povo se desviar. E Deus então trouxe o profeta da outra nação para o repreender. Porque quando não há profeta, Deus levanta alguém. Quando os profetas que existem não querem profetizar, Deus pega alguém de baixo. Deus pega um profeta novo. Porque esse homem era um profeta novo. Era Ágabo o nome dele, eu estive pesquisando o nome desse profeta. Ele não quis comer e foi embora. Deu meia volta, não pelo mesmo caminho, ele seguiu a sua estrada e foi embora. Mas olha um detalhe, surge um novo personagem, na sequência da leitura onde eu parei. Surge um novo personagem, no versículo 11, que diz que morava também em Betel um profeta velho. Olha o que a Bíblia está dizendo, um profeta velho. E os seus filhos, contou tudo o que aconteceu, como o profeta profetizou, como ele profetizou, o altar fendeu, rachou no meio, a cinza derramou. Então os filhos desse profeta velho estavam presenciando aquele sacrifício. Estavam lá. Eles estavam naquele lugar presenciando tudo aquilo. Então o profeta velho perguntou para os seus filhos como que era aquele homem. E ele disse era seu pai. E ele disse, aonde ele está? Por onde ele foi? Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde o homem havia saído, que viera de Judá. Então disse os seus filhos, ele disse a seus filhos, abardai o jumento, o profeta velho, e foi atrás daquele homem. Ao caminhar, ele encontrou aquele homem assentado debaixo de um carvalho. Ele estava com fome, porque o Senhor disse para ele não comer. Ele estava com sede, porque o Senhor disse para ele não beber. Ele estava sentado debaixo de uma árvore para se refrescar do calor causticante do dia. Ele estava descansando para que ele pudesse seguir o seu caminho. Podemos dizer que ele estava jejuando, ele estava jejuando. Por força, por querendo ou contra a vontade, por ordem de Deus, ele estava em jejum. E por ele estar em jejum, é por isso que Jeroboão convidou ele para entrar na casa dele comer, porque ele olhou o semblante dele e viu que estava descaído. Viu que aquele homem estava maltrapilho, vinha de viagem, e viajante está sempre com fome ou com sede. O viajante no mínimo leva um pão e um gole d'água. E aquele homem não estava levando nada disso, porque Deus disse para ele, não come nem beba naquela cidade, naquele lugar. Dê o teu recado, pegue o teu caminho e vai-te embora. E ele estava fazendo tudo certinho. O único problema que nós vemos aqui é porque no meio da caminhada surge um tal de um profeta velho que a Bíblia nem diz o nome. A Bíblia nem menciona o nome para saber que é coisa ruim. Coisa ruim a Bíblia não menciona muito bem. Não dá muita referência porque ninguém se interessa em saber detalhes de o que é ruim. Nós pesquisamos acerca de Cristo, é acerca da graça, é acerca da vida, é acerca do céu. É isso que interessa para nós. Aquilo que é de ruim, a gente passa a vista grossa por cima e segue o teu caminho. Eu e você não temos que nos distrair com coisas velhas ou que você não sabe tudo. E este foi o erro desse profeta novo. O profeta novo, ele deu ouvido ao profeta velho. Ele foi ao encontro, encontrou ele, e ele veio com uma conversa maliciosa. E ele disse, és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Aí o profeta novo, ele vai dizer, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo a comer e a beber pão, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, dizendo, para não comer e não beber. Aí olha a malícia de quem quer atrapalhar. Ele disse assim, o profeta velho, também eu sou profeta como tu. Ele era profeta, ele já foi. É por isso que o nome é profeta velho, porque ele já tinha sido profeta e agora estava enferrujado.
não estava mais profetizando e nem deixava se levantar quem queria. Esse é que é o erro e é o mal do profeta velho, que ele nem faz e nem deixa os outros fazer. E Daúde está ajudando, mas no final ele quer subir na cacunda e derribar. Olha o que ele diz. Escute essa palavra maliciosa. Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, o texto está assim, entre parênteses, ele mentia. É a malícia do adversário. É a malícia daquele que chega e bate nas costas e diz que é amigo, mas na verdade não é. É aquele que diz que se alegra com o teu sucesso, mas ele não se alegra. Ele quer te ver lá embaixo. São profetas que estão vindo, que são cheios da graça, que estão começando, são novos, cheios do Espírito Santo, mas tem um pequeno problema. São inexperientes demais. Comete muitos erros bobos. Fala coisas, fala demais. Ele não podia falar tanto. Ele falou para Jeroboão que o Senhor disse que ele não podia nem comer nem beber ali. Depois essa palavra foi ouvida e repetida. Aí o homem que se dizia profeta usou a mesma malícia, como se aquilo fosse revelação, e colou, porque a notícia foi lá atrás. Agora ele viu essa palavra lá na frente, aí ele imaginou que fosse revelação, porque não dava nem para ligar uma coisa com a outra, porque ele já estava de caminho em diante. Era um profeta, com lenha no altar, com o altar restaurado, cheio do Espírito Santo, mas porém foi dar palavra ao profeta velho, e ele entrou na casa do profeta velho, por causa da sua palavra maliciosa, comeu, bebeu, se fortaleceu, e quando eles terminaram de comer, Deus abre a boca do profeta enferrujado, e determina uma sentença sobre a sua vida, e estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, o profeta velho, e clamou e disse: homem de Deus, que viera de Judá, assim diz o Senhor. O profeta velho falando. Aí você diz: por que ele era profeta velho e Deus estava usando? Irmão, entenda uma coisa: os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom, a palavra de Deus diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Deus não usou uma jumenta para falar? Ele não vai usar um profeta enferrujado? Lembra de Eli, filho de Ofni e Finéias, que era um profeta velho? Deus usou uma criança que não estava nem na idade ainda de falar, de ouvir a voz de Deus. Deus usou um menino para falar com ele. Deus fala, de uma maneira ou de outra. Ele usa um animal, se o que está mais perto é um animal, ele usa um animal. O que está mais perto é um menino, ele usa um menino. O que está mais perto é o profeta velho enferrujado, diz: é tu mesmo, não tem outro, vai tudo, coisa ruim. O importante é que a palavra de Deus tem que seguir. Ela vai andar e vai chegar no objetivo, porque Deus faz o seu recado chegar de alguma maneira. Graças a Deus. De alguma maneira ele faz o seu recado chegar. E ele fez o recado chegar. E ele então na sua profecia: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à boca do Senhor, e não deste, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltou por causa dele, que era terrível, era ruim demais. Ele voltou, comeu pão comeu e bebeu água deste lugar, que o Senhor tinha dito que não era para tu beber nem para comer. Portanto, o Senhor dizendo: teu cadáver não entrará na sepultura do teu pai. Lançou uma sentença de morte para ele, por causa de um engano, por causa de uma inocência, por causa de uma inexperiência. Sabe por quê? O que foi que o profeta velho usou para fazer o homem voltar? Ele falou de um anjo, porque um anjo me apareceu e me falou. Mas aquele homem não tinha ouvido a voz de anjo, ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele trocou a voz de Deus pela voz do anjo. É aqui que está o problema. Ele deu mais crédito à revelação do anjo do que a própria palavra de Deus, que entrou dentro do seu coração e queimou as suas entranhas. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Não tem como Deus falar com você de uma maneira direta e não queimar as tuas entranhas.
Você sente fogo por dentro. Você sabe o que eu estou falando. Quem já ouviu isso sabe que o teu altar queima. O teu coração queima. As tripas aqui parece que está quente. Parece que tem brasa dentro de você. Mas a voz do anjo? Não, o anjo não faz isso não. O anjo não faz. O anjo é um mensageiro. A Bíblia diz que ele é um conservo daqueles que os temem, que temem a Deus. Eles são conservos meus e seus. Aqueles que trabalham em meio às circunstâncias espirituais para levar oração, levar resposta, trazer resposta. É isso que os anjos fazem. Lembra de Daniel, quando o anjo veio e o inimigo deteve nos ares? Miguel veio, abriu o caminho e o anjo passou e entregou o recado. Deve ser uma visão espantosa de um anjo, mas a presença de Deus é irrevogável. A presença de Deus é que mantém o altar aceso. Não é a voz do anjo. Não é a lenha do anjo, não. Não é o espírito do anjo, é o espírito de Deus. Aquele homem então lançou a profecia. Aquele profeta pegou a sua jumenta. Ele armou uma jumenta para aquele profeta. Ele montou e ele pegou o seu caminho. Sabe o que foi que aconteceu um pouquinho mais adiante? Um leão o encontrou com ele e o matou. O profeta novo, o profeta de Judá, que lançou a profecia, o altar rachou, o profeta velho fez ele voltar, comeu, porque ele comeu, o leão encontrou no caminho e o matou. O despedaçou. E alguém que passava pelo caminho viu aquela cena, um homem morto no chão, perto do leão, e o jumento do lado. E o leão não devorou o jumento, porque o certo era o leão devorar o jumento, porque o jumento é um animal. Mas ele não mexeu no animal, ele mexeu no homem. Porque o homem foi desobediente à voz divina. Aí levaram aquela notícia para o profeta velho. Olha, o profeta que veio de Judá está morto. Do seu lado tem um leão e a jumenta está lá esperando. Então ele reuniu algumas pessoas e foram lá e pegaram aquele cadáver, o resto dos seus ossos e trouxeram. E ele começou a chorar, o profeta velho chorando. Dá para acreditar? Tem gente que é assim. Tem gente que te vê crescer, te dá rasteira, depois ainda tem a ousadia, a intrepidez de chorar do seu lado. E dizer, o homem de Deus, ia muito bem. Agora está lá chorando. Choro de crocodilo. Traíra. Falso irmão. E ele chorava e dizia, irmão meu. É o que o texto está dizendo. Meu irmãozinho. Ajudou a crescer no ministério e depois. Então, ele pegou aquele homem e colocou na sua própria sepultura. Ele colocou aquele profeta novo na sua própria sepultura, que ele havia escavado por dia da sua morte. E ele fez uma recomendação aos seus filhos. Tomara Deus que depois de tudo isso ele tenha se convertido. Ele deu um recado para os seus filhos dizendo que quando ele morresse, queria que os seus ossos, que o seu cadáver fosse colocado junto com os ossos do homem de Deus que veio de Judá. Quem sabe ele queria subir para o céu de carona nos ossos do templo? Talvez um profeta novo, que era homem de Deus, que tinha fogo, que tinha lenha, que profetizava e o altar se fendia, e que orava e o braço restaurava, fogo puro. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção. Mas a inocência, mas a falta de experiência acarretou um desastre em um ministério que era promissor. E quantos ministérios hoje que tem tudo para ser bênção, para ser fogo no altar, para ser lenha, para ser brasa viva, e terminam por causa de um erro, de uma frustração, de um adultério, de um problema, de um embaraço, de um pai que morre e deixa o filho no ministério. Ele vai lá, tem um que pintou a igreja toda de preto, quando o pai chegou estava toda preta. Não, pastor. Estão copiando o mundo. E aqui atrás tem um monte de luzinha que faz aquelas coisinhas para a gente fazer assim na hora do culto. Tinha tudo para ser uma bênção. Tinha tudo para ser um ministério promissor, mas está copiando o mundo. Está copiando o mundo e está chegando perto. Está chegando perto de mim e de você. E coisas que eu e você nos espantávamos há um ano atrás, a gente não se espanta mais.
Fizeram até a gente fazer assim com o irmão, tocar assim. Parecia malandragem antigamente, né? Toca aqui, toca aqui. Parecia malandragem, não parecia? Pronto. Agora tá assim, tá assim. Não tá? Entrou. Entra devagarinho. A gente achava isso até uma coisa assim, de malandro, né? Aí, ninguém liga mais. E é assim que entra devagarinho. Quando você vai ver, o altar já está profanado. Já está profanado. Mas graças a Deus que Jesus veio. E Paulo disse hoje que o altar sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Já não dependemos mais de um sacrifício em cima de uma pedra, onde é necessário imolar, derramar sangue, chega fogo. Não! Hoje você chega fogo de joelho lá no teu quarto, de joelho dobrado. Hoje eu fui orar, eu fiquei ali orando um bom tempo, sabe o que Deus falou? Nada. Nada. Porque tem dia que Deus não fala nada. Mas não é por causa disso que a gente vai parar. Fique colocando a tua lenha no altar, porque se você for uma brasa viva, madeira verde vai arder no teu lado. É impossível você estar cheio do poder, pulando, e teu irmão não sentir nada do lado. Ele vai olhar para você, no mínimo, ficar calado e dizer assim, porque eu quero sentir esse negócio. Eu quero sentir esse negócio. Porque tem gente que, infelizmente, apesar de 10 anos de ministério, 12 não sentiu. Não sentiu. O que está faltando? Não sei, talvez um pouco de lenha verde nesse altar. Para que possa você levar para Deus, erguer teu coração, o teu louvor, o teu clamor e chegar até os céus. Aleluia! E peça pelo Deus Altíssimo, não peça pela revelação do anjo. Revelação é bom, é uma maravilha. Mas muito mais importante do que o anjo é se alegrar pelo Deus que enviou o anjo, que mandou a bênção. Nós temos na nossa cabeça que anjo é um ser bonzinho. Anjo não é um ser bonzinho. Anjo é um ser que executa o que Deus manda. Se Deus disser, Deus mandou ele matar Balaão, vai e mata Balaão. O anjo ia matar Balaão. Deus não mandou um capiroto matar não, foi um anjo. Com a espada na mão e a jumenta viu. E se desviou dele por 3 vezes. Anjo, ele está a serviço do Altíssimo, a nosso serviço. Se você for um servo de Deus, ele está no teu caminho, te dando livramento, abrindo o teu caminho. Mas haverá um momento, então, que em alguma situação, a doença vai te alcançar. O que foi que aconteceu? O anjo falhou? Não, o anjo não falhou. Mas ele não vai fazer todas por você. Não vai. Se fosse assim, você nunca teria adoecido. O parente nunca teria morrido. O familiar nunca teria ido para o hospital, nunca tinha caído em coma. O que é isso? O anjo falhou? O anjo não falhou, de maneira nenhuma. É o nosso altar que está precisando de fervor, que está precisando de fogo, que está precisando de graça, que está precisando de unção. Aí você me diz, então por que os crentes morrem? Não, mas se morrer e cair do outro lado no braço de Deus, já está bom. Já está bom. É para isso que nós estamos aqui, nos preparando para o dia da nossa partida. Se não fosse por isso, você estava no forrozinho. Estava aí bebendo, enchendo a cara e fazendo outras coisas, porque se resumisse só aqui e não tivesse mais nada, amém. Mas nós temos uma esperança, uma promessa. E detalhe, e não servimos a Deus por causa do temor do inferno, não. Não. É porque eu e você já percebemos que do lado da luz é muito melhor do que do lado do escuro. É muito melhor. É muito melhor você servir a um Deus que te faz projeções futuras do que servir a um indivíduo que só pensa no presente. Só pensa no presente. Só quer te dar para essa vida. E quando fechar os olhos, o que está preparado? Jesus disse para os seus discípulos, não temeis os homens que matam o corpo, mas não tem nada o que fazer com a alma. Mas tem aquele que mesmo depois de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Ele tem o poder. E ele faz isso. Ele faz. Era esse que nós temos que temer. Não servimos a Deus por causa disso. Com medo do inferno, não. Não é assim. Se for assim, essa servidão se torna uma escravidão. Não é uma servidão por amor, por respeito, mas sim por medo e pavor. E assim não serve. Para Deus não serve assim.
O Espírito Santo, ele não escraviza, ele te liberta. Ele te liberta. Então faça como o profeta novo. Mesmo sendo novo, ele se preocupou. Ele encheu o seu coração de Deus. Estava na presença de Deus. Aconteceu esse fato, esse fatídico no decorrer da sua história, do seu ministério, lamentável. Não estou dizendo que ele foi para o inferno, não. Deus executou uma sentença nele. Mas ele pode muito bem estar reservado para o dia da ressurreição. Muito bem. Uma coisa triste é a gente ouvir no nosso meio, e a gente ouve de vez em quando, que um pastor se mata, tira a vida. Aí você diz, meu Deus, está no inferno. Né? A gente pensa assim. Eu não penso isso, não. A Bíblia não diz que quem se forma vai para o inferno. Ela diz que Judas se formou e foi. Né? Eu prefiro crer que um homem que se entrega à vida, que passa a vida inteira trabalhando em prol, se dedicando ao irmão, de igreja, cuidando de ministério, dando conta de todo esse é muito serviço, é muito trabalho, é muita responsabilidade. Aí um momento de vacilo, isso acontece na vida dele, eu não posso crer que um homem desse. Eu creio na misericórdia de Deus acima de tudo. Eu creio. Eu creio assim. Porque a Bíblia não diz que quem... Olha, aprenda uma coisa. Deus não julga pecado por atacado. Deus julga pecado de pessoas individualmente. Ele não vai dizer, aqui está a escala dos enforcados, aquele ali é dos adúlteros, não é assim. Não é assim, fulano, aqui na minha frente, eu e você, tintim por tintim. Porque se não for assim, não é Deus. Deus é justo. Deus, ele pesa tudo, pesa as obras. Glória a Deus. As obras, ela fala deste mundo para o outro. Foi o que Deus falou. Onde está teu irmão? Caim. Não sei. O sangue dele está clamando por mim. Caim, que Deus recebia as ofertas. O sangue estava clamando. Então, meu irmão, o altar. Eu e você somos um altar. Somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós andamos agora de maneira diferente, nós sentimos de maneira diferente, nós vivemos de maneira diferente, e você sente que o altar de Deus está dentro de você, porque Deus fala contigo e você sente a sua presença. Você sente a presença de Deus, sim ou não? Eu já senti a presença de Deus aqui. E quando a presença de Deus está na nossa vida, e você não faz pequeno caso disso, mas você se dedica em querer mais e mais e mais e mais, Deus, ele te dá. E quando Deus te dá, ele enche a tua boca, ele não enche não só a tua boca, ele te faz transbordar, e ao transbordar, e você acaba atingindo todas as pessoas que estão em sua volta. Foi assim. Alguns estudiosos dizem que Isaías pregou a vida inteira, o ministério de 51 anos. Diz que ninguém se converteu. Pedro fez um único sermão, 3.000 almas. 3. Que foi isso? Espírito Santo. Espírito Santo. E quando ele pregava, a palavra diz que o povo ouvindo isso, eles se compungiam em seus corações. E diziam, irmão Pedro, que faremos? E Pedro lhe disse, arrependei-vos, cada um do vosso pecado, cada um e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Olha a receita. Arrependimento. Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe um processo. Parte primeiro de mim, de você, reconhecer que nós não somos nada e que nós somos carentes de perdão e de misericórdia. Ele diz, quando o meu povo, essa tarefa é tua, quando o meu povo se converter, fizer tudo isso aí, ele diz, agora é minha vez, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz isso. Eu acho interessante, eu até pensei em formular aqui um texto e trazer essa mensagem, mas os discípulos a caminho de Emaús, 2 discípulos que iam andando com Jesus, sem saber que era Jesus ressuscitado.
E eles não sabiam, no primeiro dia da semana, eles conversando com o Senhor, a caminho de Emaús, que ficava distante de Jerusalém, 70 estádios. Era uma conversa boa, dava uma conversa de meia hora, 40 minutos. Aí quando Jesus se fez de conta, ó irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus queria andar com eles, mas fez de conta que ia para mais longe. E eles disseram, Senhor, fica conosco, pois já é tarde. Tem até um hino que fala essa palavra. Que coisa maravilhosa. Olha Jesus preocupado com aquele discípulo, mas ele faz menção de que não está. Mas era aquilo que ele queria, ele não queria ir para frente, ele queria entrar na casa deles e comer com eles. Falar mais com eles, estar mais de perto, sentir mais. Aí eles conversaram, Jesus expôs as escrituras pelo caminho, chegaram lá, entraram na casa e no partir do pão, a palavra diz que Jesus desapareceu, então os seus olhos abertos. Aí eles chegaram a uma conclusão. Eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava das escrituras? Sabe o que é isso? É fogo. É lenha no altar. Queimar o coração. Simplesmente quem consegue queimar dentro de mim e de você é a presença do Espírito Santo. Está queimando? Está dizendo que não está do jeito que você queria? Você está olhando para dentro de si e vê que precisa melhorar nesse, naquele ponto? Tá? É Jesus que faz isso. É o Espírito Santo te convidando para dialogar contigo, para estar pertinho de você, para entrar, sentar na mesa contigo e partir o pão com você. A mesa está posta. O tempo inteiro essa mesa está posta, ela é espiritual. Essa mesa simboliza a glória de Cristo, simboliza o seu povo e significa dizer que está tudo preparado e sempre tem um lugar, está sempre esperando alguém. Está disponível. O que você quer mais? Está esperando o amanhã, que a Bíblia diz que você não sabe como é que vai ser? Arrisca. Eu não vou arriscar. Para mim seria muito fácil dizer, eu sou novo, vou sair para o mundo, vou beber, vou brincar, quando eu tiver 69 anos, 70 eu volto para a igreja. Aí eu morro aqui, tá bom. Não é? Faz esse cálculo para tu ver se dá certo. Talvez se uns 10 fizer, alguém chega lá. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você aplique todas as tuas forças, toda a tua juventude, todo o teu vigor na sua obra. Usa, que você seja usado no ministério que Ele tem entregado na tua mão. Tem muita gente aí com o ministério magnífico, lindo, tudo para crescer e florescer, mas de vez em quando tem alguma desavença, algum tropeço, e o ministério que ele já está florescendo, ainda está com folha. Não é falta de desejo do Espírito Santo, não. Somos nós que temos que ser um pouquinho mais maduros e suportar um pouco mais do fogo, da aflição, da luta que sobrevém sobre as nossas costas e coloca peso sobre nós, porque o ministério é pesado. A palavra ministério, meu irmão, significa trabalho, e todo trabalho é pesado. Trabalho pesa, responsabilidade pesa, cuidar de gente pior ainda. Mas Jesus disse que estaria todos os dias, o Espírito Santo dele estaria todos os dias. Então o que mais você precisa? Levanta, irmão, fique de pé em nome de Jesus, fique de pé, igreja. Irmão Domingos, prepara o louvor. Cadê o irmão Domingos? Ô, benção, cadê você? Glórias a Deus, vamos encerrar. Em nome de Jesus, oh, glórias a Deus. Irmãos, ministério, trabalho, fadiga, luta, você vai ter. Mas escute uma coisa, não se distraia pelo caminho, não se distraia. Quando alguém disser que viu um anjo, deixe ele falar do seu anjo e seguir no seu caminho. Não se distraia por causa do anjo. Fique com a palavra de Deus, fique com ela no teu coração. Ela é que queima, ela é que traz correção, ela é que traz edificação, é ela que traz tudo aquilo que eu e você precisamos. A palavra de Deus é um alimento espiritual para a nossa vida todos os dias. Então mergulhe, leia, examine, ore, louve ao Senhor. Busque a Ele em jejum na tua casa. Não se esqueça do jejum. Não se esqueça da caridade. Não se esqueça da consagração.
Deus tem vitória para você, mas Ele quer que eu e você tomemos posição. Ele quer que eu e você não olhemos para trás, não, de maneira nenhuma. Olhe para frente, olhando para o alto, para o Senhor Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, irmão Domingo, louve, e você fecha seus olhos. Louve juntamente com o servo do Senhor. Sinta a presença de Deus na tua vida. Chame o Espírito Santo para você, para a sua casa espiritual. Aleluia! Aleluia. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Eu vivi num casulo a sofrer e sofri. Aleluia! Sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar, e eu via um mundo de baixo, me sentia o menor dos menores, impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar. Eu poeta de Deus, eu sou. Aleluia! Do casulo me libertou. Vou voar sobre os montes e montanhas para chegar em Jerusalém. Hoje eu corro por cima dos mares, eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sou de cima, não sou de baixo, desde que Cristo me libertou. As minhas asas são grandes e coloridas, e diante hoje é a minha vida. Hoje eu vejo tudo por cima, desde que Cristo me libertou. Todo poeta de Deus, Você é eu livre! sou. Glórias a Deus! O casulo me libertou. Vou voar sobre as águas e voltarei para chegar em Jerusalém. Todo poeta de Deus, eu sou. Glória! O casulo me libertou. Vou voar sobre os montes e voltarei para chegar em Jerusalém. Vou voar sobre os montes e muito além para chegar em Jerusalém. Aleluia! Se aplaude ao Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem pecador e habito no meio do povo pecador. E eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Irmão, mediante essa palavra, tem alguém nesta noite que queira se reconciliar com o Senhor? Ou que queira aceitar Jesus pela primeira vez? Você que talvez ainda não tenha aceitado. Experimente, você verá que é bom.
Se não prestar, você venha depois e me diga que não presta. Mas tem alguém nesta noite que queira aceitar o Senhor, se reconciliar? Se você quiser, venha até a frente, oraremos por você. O Espírito Santo, ele te confortará e te ajudará na tua luta diária. Ele não vai resolver não, viu? Ele vai te ajudar. Se você quiser, melhor ser dois do que um, a Bíblia diz. Melhor ser dois do que um. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.